Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder falando com vocês no vídeo de hoje sobre história do Brasil. Nós temos que a nossa história começa lá em 1500, há um controverso sobre isso que não vamos explorar hoje, mas pelo menos a partir de 1500 até 1822, a nossa história é compreendida como sendo a história do Brasil colonial, a América portuguesa colonizada por portugueses. Porém, nós vamos falar de maneira mais específica a respeito do chamado Brasil pré-colonial, entre 1530, entre 1500 e 1530, conforme veremos. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue as pessoas que estudam para os exames militares e as provas de maneira geral que cobram geografia, história e humanidades, tá bom? Pessoal, então nós temos aqui um quadro que é muito importante da nossa história, que é justamente aí o quadro do Victor Meirelles, que vai trazer para nós uma representatividade do que nós compreendemos como sendo a primeira missa no Brasil, tá? Essa primeira missa no Brasil, de certa maneira, nos expressa uma aproximação entre brasileiros, no caso grupos indígenas e eventualmente portugueses. É claro que é um quadro feito no contexto do século XIX, no âmbito do governo de Dom Pedro II, que de certa maneira tinha um olhar para a história do Brasil, que muitos vão dizê-lo nacionalista, e até um olhar bastante, como nós vamos dizer, que exaltou ou buscou exaltar a relação e a formação histórica do nosso país, né? Numa concepção de romantismo e tudo. Aliás, se você quer um curso voltado para a sua prova que você vai prestar, conheça aqui os cursos do Teorema Militar. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, tá? Então nós temos aí o seguinte, a história do chamado Brasil pré-colônia. Nós sabemos, conforme mencionei no início do vídeo, que entre 1500 e 1822, aliás, nós temos a história do Brasil nosso, que é a história do Brasil colonial. Agora, entre 1500 mais ou menos e 1530, por aí, nesse período, nós temos uma época nossa conhecida como sendo o Brasil pré-colonial, porque nesse momento não houve uma ocupação efetiva do território. Este é o grande ponto importante. Não há, por parte de Portugal, uma preocupação em ocupar o território brasileiro, o território da América Portuguesa, de maneira efetiva. De modo que o território da costa do Brasil foi compreendido naquele momento apenas como um entreposto comercial, tá? Então a costa do Brasil serviu de entreposto comercial porque o interesse de Portugal, basicamente naquele momento, era justamente a sua ocupação do território do Oriente, em especial a Ásia. Haja vista que o interesse de Portugal nas especiarias levou o olhar de portugueses, em especial para a Ásia, sobretudo para a Índia, a fim de ali explorar riquezas, em especial as tais especiarias. E aí, no caso da costa do Brasil, serviu como um entreposto comercial, uma zona de passagem, digamos assim. Isto não significa, porém, que não houve nenhuma ação por parte de Portugal em relação à costa do Brasil. Houve sim. Nós tivemos algumas expedições, tanto de caráter militar para a defesa desse território, como também de caráter geográfico, para a tentativa de conhecer, de explorar e conhecer e compreender o que havia na costa do território do Brasil, tá? Então nós temos aqui dois tipos de expedições importantes. As expedições de caráter geográfico, que tem como finalidade e objetivo conhecer a costa do Brasil, reconhecer a costa, e também de caráter militar, que se referia justamente a combater a pirataria, ou seja, o combate a corsários e piratas, sobretudo da França. A França não aceitava a conquista do Novo Mundo feita por Portugal e por Espanha, de modo que o governo francês naquele contexto dizia que, pera lá, eu não reconheço nenhum testamento do Adão que dê a Portugal e a Espanha o direito de explorar o Novo Mundo. Ou seja, a França não reconhece que a América seria dividida entre Portugal e Espanha. Tanto é que nós vamos ter invasões francesas no território do Brasil, e nós teremos inclusive a França conseguindo conquistar territórios na América. Por exemplo, a Guiana Francesa ainda hoje é da França, o território do Haiti foi colonizado pela França e mais.
Mesmo na América do Norte, o território da Louisiana pertenceu à França e foi vendida para os Estados Unidos em 1819, se não me engano, né? Então nós temos que a França empreendeu colonização também na América, porém no Brasil eles foram expulsos aqui em 2 momentos que nós podemos falar em outro momento aqui, tá? Enfim, nós temos um Brasil pré-colonial, quando, neste contexto, a França não reconhecia que Portugal e Espanha poderiam dividir o mundo. Mesmo assim, Portugal e a Espanha conseguiram ser os grandes responsáveis por boa parte do território da América. No caso, Portugal faz uma tentativa de reconhecimento do território, as expedições de reconhecimento, aqui uma delas, né? E as expedições guarda-costas, conforme nós falamos, que são de caráter geográfico e militar. Né? Agora, o nome da localidade do Brasil, no primeiro contexto, foi chamado de Ilha de Santa Cruz. Ou seja, o território é chamado de Ilha de Santa Cruz porque na carta de Pero Vaz de Caminha, que escreve para o rei de Portugal, enfim, sobre a chegada do Pedro Álvares Cabral na costa do Brasil e assim por diante, ele vai escrever sobre o território, sobre a presença humana que ele encontra aqui, etc. E vai se acreditar que o território é menor do que é de fato. E aí vai se chamar de Ilha de Santa Cruz. Na sequência, ao perceberem que o território realmente era muito maior do que se pensou, vai se chamar esse território de Ilha de Santa Cruz, aliás, de Terra de Santa Cruz. E só depois, tardiamente, que o território da costa do Brasil passa a ser chamado de Brasil, decorrente aí da exploração do produto econômico da costa, que é justamente a madeira, a planta, não é, da vegetação da Mata Atlântica, que é conhecida como pau-brasil, muito utilizada para a fabricação para a produção, certo, de embarcações para Portugal, a madeira, bem como também a tinturaria, tá? Bem, esse período é pré-colonial porque os objetivos de Portugal são especiarias e comércio, sobretudo no Oriente, tá certo? E aí houve, apesar disso tudo, uma exploração econômica na costa do território, através da exploração econômica não sistemática. Essa exploração econômica não sistemática vai se dar através do escambo. Tá? Então, a exploração econômica não sistemática com a característica do escambo, onde os portugueses trocaram com os indígenas que aqui estavam os mais variados produtos e daqui levaram madeira. Por exemplo, o pau-brasil é o grande exemplo, além do mais peles de animais, etc., vários produtos da terra, né? E, por sua vez, entregaram para os indígenas aqui os mais variados produtos, como facas, não é, facões, uma série de produtos de cutelaria que o indígena usou, inclusive para pesca e para caça de animais e cortar frutos e cortar também os animais caçados, enfim. Então teve uma importância para o indígena os produtos que eles receberam dos portugueses. Apesar de toda a discussão de que não, o indígena recebeu espelho e tal, e foi enganado, não é bem assim, até porque o indígena pensava por si próprio e para ele um monte de florestas aqui, um monte de vegetação, não era lá tão valioso assim quanto poderia ser uma faca, só para dar um exemplo, né? Então essa ideia de que o indígena foi enganado necessariamente porque era alguém que foi passado para trás porque era até estúpido, muitas vezes assim compreendido, né? Errado, essa interpretação é errônea, não corresponde a uma interpretação atual, que aliás é o que a nossa prova pode cobrar, a ideia de que o indígena também teve vantagens nessas trocas, tá bom? Por fim, essa é uma economia não sistemática, restrita em boa medida ao litoral. Agora, nós temos as feitorias, né, que são instituições que o governo de Portugal cria no litoral do território, tá certo, para centralizar atividades e armazenar produtos econômicos, tá bom? Quanto a questionamento, né, dos franceses, eles questionam Tordesilhas. Eles vão fazer contrabandos em relação ao Brasil. O governo de Francisco I é o governo francês que questiona a ocupação da América por parte dos portugueses e espanhóis, tá? E é por conta da possibilidade de perder o território que Portugal decidiu levar adiante, tá certo? Uma tentativa de ocupação do território de maneira sistemática, né? Então, vejam vocês aqui, ó, o que leva Portugal a de fato ocupar o território. E aí nós saímos, a partir de então, do chamado período pré-colonial. Por quê? Portugal vê o risco crescente de perder o território, tá? Então, Portugal vê o risco de perder a terra.
E mais, Portugal vê o risco de perder a rota do Atlântico, porque o território da América passou a ser feito com feitorias, ok? E também foi fundamental para que Portugal tivesse um entreposto comercial entre a África e o território da América, para conseguir navegar e dominar em todo o Atlântico Sul, como fizeram. Até porque, conforme nós já falamos aqui no nosso canal, navegar é preciso, viver não, conforme a poesia do Fernando Pessoa, né? Enfim, a rota do Atlântico. E por fim, Portugal decide uma ocupação efetiva. Essa ocupação efetiva vai se dar com expedições de ocupação, uma expedição colonizadora na década de 30, em especial com Martim Afonso de Souza, tá? Já vamos falar sobre isso. Quem Portugal manda para a costa do Brasil no primeiro momento? Lançados e degradados, que são pessoas que cumpriam algum tipo de pena criminal no território de Portugal, mas foram lançados aqui para o território, não é, da América Portuguesa. Por que Portugal demorou também para ocupar esta região? Por conta do custo. Economicamente é muito difícil ocupar esta região da costa do Brasil. Isso é um ponto importante. Segundo, né, além do custo, da dificuldade de ocupar a costa do Brasil, a gente tem o que, pessoal? Deixa eu pensar com vocês aqui. O custo de ocupar a costa. Além do mais, Portugal não tem condições demográficas. A população de Portugal não é tão grande assim. Então há uma dificuldade econômica, tá? Então Portugal vai fazer empréstimo junto aos holandeses para ocupar o território do Brasil. Esse é um ponto importante, né? E ali o governo de Dom João III, naquele contexto, a partir dos anos 30, vai buscar com Martim Afonso de Souza lançar-se no território brasileiro para a criação de uma economia baseada na produção da cana-de-açúcar, né? Conforme nós sabemos, teremos a criação das capitanias hereditárias na sequência, tudo bem? Então, o período pré-colonial do Brasil, entre 1500 e 1530, quando não houve uma ocupação efetiva do território brasileiro por parte de Portugal. A ocupação efetiva vai acontecer sim, mas a partir de 1530, a partir dessa década, quando os portugueses pedem dinheiro para os holandeses, investem aqui e por fim formam ali as capitanias hereditárias e passam a ocupar o território da América Portuguesa. Vamos continuar acompanhando a história do Brasil. Reitero, você quer cursos completos para a sua prova do SPSEC, da ESA, do Barro Branco, etc. Conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso, bons estudos, conforme nós sempre falamos aqui, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal. Aí nós vemos, né, só para contextualizar, o quadro magnífico do Vermeer, que é justamente o astrônomo. Até mais.